O que você pensava que sabia sobre a Polônia está prestes a mudar, visto como um país sombrio e pós-comunista, limitado apenas a fornecer mão de obra barata e não qualificada. No entanto, essa imagem já não condiz com a realidade atual. Nos últimos 30 anos, a Polônia passou por uma notável metamorfose, experimentando um crescimento que ultrapassou até mesmo o de outras economias proeminentes na Europa e superou o ritmo de desenvolvimento dos tigres asiáticos, como Singapura, Coreia do Sul e Taiwan. O cenário atual da Polônia é bem diferente. Ela está emergindo como um importante centro de inovação tecnológica. A economia polonesa está no caminho para potencialmente superar a do Reino Unido até 2030. Após enfrentar anos de perda de talentos devido a uma significativa imigração de profissionais altamente qualificados, o país está vivenciando um retorno desses indivíduos talentosos, e isso vai muito além de meras questões econômicas. A Polônia está investindo na construção de forças armadas robustas, consolidando sua posição como um dos países mais influentes na Europa. À medida que todas essas transformações continuam a ganhar velocidade, é indiscutível a crescente importância da Polônia no cenário global. Entretanto, ainda existe um obstáculo interno que poderia minar todo o progresso conquistado até agora, e essa ameaça não vem de fontes externas, mas sim do próprio país. Para compreender o significado profundo da transformação da Polônia, é importante dar um passo atrás e entender suas origens desafiadoras. Durante o século XX, o país passou por momentos cruciais que moldaram sua trajetória. Após ser o primeiro alvo da invasão nazista na Segunda Guerra Mundial e sofrer uma devastadora perda de 20% da população, a Polônia entrou em um período marcado por mudanças dramáticas. Nesse contexto, a Polônia se viu integrada ao Bloco Oriental, uma esfera de influência controlada pela União Soviética. Esses foram anos de profundo isolamento econômico, marcados por estagnação e desesperança. Durante os 40 anos de regime comunista, assim como aconteceu no restante do Bloco Oriental, a economia polonesa operava sob um sistema de planejamento central. Isso implicava que o Estado possuía grande parte dos recursos, enquanto os empreendimentos privados eram raros. A economia estava atrelada aos interesses da União Soviética, o que resultava em uma produção, compra e venda de produtos determinados por Moscou, independentemente de ser economicamente viável. Consequentemente, o sistema de planejamento central se mostrou disfuncional e mal administrado, levando a constantes escassezes de produtos essenciais e falta de recursos. Quando finalmente os regimes comunistas do leste europeu caíram em 1989, a Polônia conquistou sua liberdade e independência. Contudo, emergiu de um período de isolamento atrás da cortina de ferro como um dos países mais pobres da Europa. A infraestrutura e os serviços públicos enfrentavam grandes desafios e o país tinha pouca experiência em lidar com o capitalismo e participar de uma economia global. Nesse cenário, a Polônia estava longe de ser um candidato óbvio para se tornar um sucesso notável. O salário médio era significativamente inferior, chegando a ser 10 vezes menor do que o da Alemanha. A nação também enfrentava o dilema da hiperinflação. Em resumo, as condições não pareciam favoráveis para um futuro de grande sucesso. No entanto, o que se seguiu foi uma história notável de transformação que veremos em detalhes. A jornada da Polônia, partindo de desafios tão complexos, é um verdadeiro testemunho do potencial humano para superar obstáculos e prosperar. Avançando 30 anos no futuro, é impressionante constatar que a Polônia efetivamente transformou sua trajetória. Mas como exatamente isso ocorreu? A partir de 1992, a Polônia não apenas iniciou uma série de crescimentos consecutivos, mas também estabeleceu um recorde, o período mais longo de crescimento contínuo na história europeia moderna. Essa conquista é notável, uma vez que poucos países conseguem manter um sucesso tão prolongado. Muitas nações, quando encontram uma abordagem bem-sucedida, tendem a perseverar nesse caminho, mesmo quando ele deixa de ser eficaz. No entanto, a Polônia demonstrou a capacidade única de adotar diferentes estratégias de crescimento para cada uma das 3 décadas, permitindo-lhe prosperar rapidamente durante um período tão extenso. Em 1990, a Polônia enfrentou um desafio compartilhado por muitos países pós-comunistas: a transição de uma economia centralizada de propriedade estatal para um sistema capitalista. Essa transformação foi frequentemente um processo complexo em muitas nações, caracterizado por demora ou por corrupção,
com elites poderosas se apropriando dos recursos do Estado por meio de conexões políticas. Porém, a Polônia enfrentou esse desafio de maneira notavelmente eficaz. Ela conseguiu fazer a transição para o capitalismo rapidamente, mas optou por privatizar as empresas estatais em um ritmo mais gradual do que a maioria de seus vizinhos. Ao tomar essa abordagem, a Polônia evitou os problemas associados à pressa excessiva na privatização. Uma vez que a agitação inicial cedeu e as práticas ilícitas se tornaram mais difíceis de serem sustentadas, a Polônia emergiu como uma notável exceção entre os países pós-comunistas. Ela evitou uma economia dominada por empresários ricos e que são politicamente e socialmente influentes. Isso a ajudou a escapar do colapso econômico que afetou muitos desses países durante a década de 90. A abordagem gradual e estratégica adotada pela Polônia durante sua transição econômica contribuiu significativamente para sua trajetória de sucesso duradouro. Isso demonstra a importância de uma abordagem flexível e adaptável em face de desafios complexos e em constante evolução. Apesar do bom início nos anos 2000, ficou evidente que isso não era suficiente para sustentar o crescimento contínuo da Polônia. A próxima etapa crucial envolveu a busca pela globalização. Em 2004, a Polônia deu um passo importante ao ingressar na União Europeia e abrir seu mercado para o resto do continente europeu. Isso permitiu a livre circulação de bens e serviços, removendo as barreiras entre a Polônia e outras nações europeias. Esse movimento atraiu empresas ocidentais, que podiam aproveitar a mão de obra abundante e acessível da Polônia. Embora essas empresas obtivessem a maior parte dos lucros, a Polônia conseguia recursos suficientes para continuar crescendo rapidamente. A entrada na União Europeia também trouxe um benefício fundamental: a redistribuição financeira dos países mais ricos para os menos desenvolvidos, um princípio essencial da União. Como resultado, os países do leste europeu passaram a receber apoio financeiro significativo. A Polônia utilizou esses recursos para melhorias em infraestrutura e educação, com notável eficiência em comparação com seus vizinhos. No entanto, há limites para essa abordagem. Muitos países que seguem essa trajetória enfrentam um desafio conhecido como armadilha de renda média. Se a economia se baseia principalmente na oferta de mão de obra barata para empresas estrangeiras, o crescimento atinge um ponto de estagnação. Quando não se consegue oferecer mais do que isso e não se tem grandes empresas próprias, a nação fica limitada. Surpreendentemente, até agora, a Polônia parece estar evitando essa armadilha. Há 15 anos, empresas estrangeiras vinham para o país em busca de trabalhadores pouco qualificados e de baixos salários. Contudo, hoje em dia, a atração se baseia na rica reserva de talentos de engenharia da Polônia, que é uma das maiores da Europa. Em vez de apenas armazéns e fábricas básicas, empresas como o Google estão escolhendo a Polônia para estabelecer centros de pesquisa e desenvolvimento. Isso demonstra a evolução da economia polonesa, indo além da simples mão de obra barata e se transformando em um polo de conhecimento e inovação. A capacidade da Polônia de se adaptar e crescer de maneira contínua é um testemunho de sua resiliência e compromisso em explorar novos caminhos para o sucesso. O país superou obstáculos e mostrou como a diversificação econômica e o investimento em talentos podem ser impulsionadores fundamentais de um crescimento sustentável. Apesar dos avanços impressionantes, a Polônia ainda enfrenta desafios em relação à sua prosperidade em comparação com muitas nações da Europa Ocidental. No entanto, o crescimento até o momento tem sido notável. Os salários médios no país aumentaram consideravelmente, enquanto a desigualdade social permaneceu controlada. Isso significa que o crescimento não é apenas uma estatística no papel ou um benefício restrito a alguns poucos privilegiados, mas tem beneficiado genuinamente toda a sociedade. Além do sucesso econômico, a Polônia tem atraído atenção por outro aspecto recente e notável: seu investimento militar sem precedentes. A história do país, com invasões, partilhas e ocupações por Alemanha e Rússia, deixou uma marca profunda. Apesar de fazer parte da OTAN atualmente, essa memória histórica ainda ressoa. Enquanto muitos países europeus aproveitaram a estabilidade para reduzir seus gastos militares, a Polônia manteve o financiamento de suas forças armadas em níveis consideravelmente altos dentro da OTAN. Com a invasão russa na Ucrânia, esse compromisso militar foi intensificado de maneira significativa.
O país anunciou planos de aumentar seus gastos militares para 5% do PIB, superando todos os outros membros da OTAN. Além disso, planeja dobrar o tamanho de suas forças armadas para 300 mil soldados e adquirir uma quantidade substancial de equipamento militar, incluindo tanques e caças. Com esse ritmo, a Polônia está no caminho para ter as forças terrestres mais poderosas da Europa até o final da década. Essa ambição militar é uma das mais fortes em toda a história moderna da Europa. Esse impulso pela construção de uma defesa sólida reflete a determinação da Polônia em garantir sua segurança, dada sua localização geopolítica e história tumultuada. Ao fazer isso, o país está reforçando sua posição não apenas como um exemplo de crescimento econômico, mas também como uma nação que busca resguardar sua soberania e estabilidade em um mundo em constante evolução. Apesar dos sucessos que a Polônia conquistou até o momento e dos planos ambiciosos traçados para o futuro, há ainda incertezas quanto à concretização dessas metas. É importante considerar os riscos significativos que poderiam potencialmente desfazer o progresso alcançado pela nação polonesa. Nem todos compartilham o mesmo grau de otimismo em relação ao futuro da Polônia, dado que há desafios importantes a serem enfrentados. Ao longo do tempo, a demografia emergiu como uma das principais preocupações. Nos últimos 30 anos, cerca de 500 mil de pessoas deixaram o país, levantando questões sobre o envelhecimento da população e a redução da mão de obra disponível. No entanto, recentemente, a Polônia parece ter revertido essa tendência, observando o retorno de cidadãos poloneses e pessoas com herança polonesa que antes viviam no exterior. Além disso, a absorção de mais de 1,5 milhão de refugiados ucranianos contribuiu para tornar as tendências demográficas mais favoráveis. Existem, no entanto, dois riscos substanciais a serem considerados. Primeiro, apesar do crescimento notável, a Polônia ainda não conseguiu evitar completamente a chamada armadilha de renda média. A nação continua altamente dependente de investimentos estrangeiros. Embora centros tecnológicos estejam emergindo em cidades como Varsóvia, essas iniciativas muitas vezes são estabelecidas por empresas estrangeiras, não por empresas polonesas. Embora isso traga empregos e estimule o crescimento econômico, há limites para a expansão, uma vez que a maioria dos lucros acaba sendo repatriada para fora do país. Para atingir um status de destaque internacional, é crucial ter empresas nacionais de grande porte atuando em setores de alto valor agregado. Atualmente, a Polônia ainda carece dessa presença doméstica em setores altamente lucrativos. O futuro da Polônia, portanto, enfrenta desafios significativos que requerem estratégias inovadoras e uma abordagem cuidadosa para superá-los. A capacidade de superar essas barreiras determinará a continuidade do sucesso que o país tem experimentado até agora. O caminho à frente exige não apenas crescimento econômico, mas também o desenvolvimento de uma base sólida e diversificada que sustente o crescimento a longo prazo. O risco mais premente que paira sobre a Polônia é de uma natureza distinta e se relaciona a uma parte significativa de sua história que ainda não foi abordada. O país está profundamente dividido, a ponto de ser quase possível discernir duas Polônias distintas, uma com valores liberais e progressistas e outra caracterizada por convicções conservadoras e religiosas profundas. De forma semelhante ao que ocorre nos Estados Unidos, essas duas Polônias estão enfrentando cada vez mais dificuldades em coexistir harmoniosamente. Pesquisas indicam que ambas as facções nutrem grande desconfiança uma pela outra, exibem intolerância em relação a opiniões divergentes e demonstram uma crescente resistência a ceder. A divisão é acentuada e o governo conservador vigente tem sido alvo de críticas por parte da oposição liberal, que alega manipulação das regras para se manter no poder. Esses conflitos internos também têm se estendido aos aliados europeus, com a Polônia enfrentando tensões crescentes e ameaças de corte de fundos pela União Europeia, como consequência da suposta falta de respeito ao Estado de Direito. A realidade é que, independentemente da inclinação política de cada indivíduo, o resultado final se apresenta desfavorável para todos os lados. A Polônia necessita de uma coexistência harmoniosa entre as diversas facções de sua população, com colaboração mútua, além de depender da União Europeia para alcançar um verdadeiro sucesso. Se essa capacidade de cooperação não for alcançada, o chamado milagre polonês corre o risco de se extinguir antes mesmo de consolidar-se.
A capacidade do país em resolver suas divisões internas e manter uma relação construtiva com a União Europeia é essencial para assegurar a continuidade do progresso notável que tem experimentado até agora. O futuro da Polônia depende tanto de uma coexistência interna harmoniosa quanto de uma colaboração internacional sólida. Diante de um cenário de conquistas impressionantes, divisões internas e desafios globais, qual é a sua visão sobre o futuro da Polônia? Como você enxerga a capacidade do país em superar suas divisões internas e continuar prosperando, mantendo uma relação positiva com a União Europeia? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Deixe seu like no vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Sua interação é fundamental para continuarmos com esse tipo de conteúdo.